Nesta videoaula vamos falar sobre funções trigonométricas. Vamos fazer uma revisão de algumas coisas do segundo grau, muito rápida. Funções trigonométricas têm um apêndice no livro, o apêndice D. No final do livro, vocês podem procurar, tem um pequeno apêndice sobre funções trigonométricas e estou tomando algumas dessas informações aqui para esta videoaula, tá? Bom, então vamos começar com ângulos em radianos. Falar sobre radianos. Bom, então, o conceito de ângulo surgiu na Grécia antiga, no mundo antigo, talvez não na Grécia, mas no mundo antigo. Existe o famoso trabalho de Euclides, um livro chamado Os Elementos, que tem, acho que 300 anos antes de Cristo. Mas era um grego que morava, eu acho que no Egito, o Euclides. Não tenho certeza sobre isso. Mas o fato é que dessa época, de 300 anos antes de Cristo, datam os trabalhos de geometria e o conceito de ângulo. Bom, o conceito de ângulo, os gregos, os antigos, os babilônios usavam a base 60. Usaban a base 60 para números grandes y de ahí que acabó siendo usado a base 60 para ángulos. Entonces, el círculo fue dividido en 360 fatias pequeñas. Cada fatia dessas era un ángulo de 1 grau. Y el círculo entero tenía 360 fatias. Por tanto, aquí eran 90 de esas fatias, aquí era 180, 270 fatias e 360 fatias, tá? E aí aqui nós temos em destaque o ângulo de 30 graus, 30 fatias, 45 graus e 60 graus. Bom, então, essa divisão foi arbitrária em 360 fatias pequenas, chamado ângulo. Nós vamos trabalhar com o ângulo em radianos. Então, o ângulo em radianos é diferente. Vamos começar pelo círculo unitário. Círculo unitário significa o círculo de raio 1. Este círculo que nós vemos aqui tem raio 1. Tá? Por isso esse é o ponto 1.0 no plano cartesiano. E este é o ponto 0.1 no plano cartesiano. Tá bom? Então temos um ângulo aqui. Como vamos a dar um número para esse ângulo? Então aqui está o ângulo, chamarlo de θ. ¿Cómo asociamos un número a ese ángulo θ? Entonces, que vamos a asociar un círculo unitario, un ángulo va a ser esta distancia. Esta distancia aquí. ¿Tá bom? Ou seja, o ângulo θ va a estar por aquí. ¿Por qué? Porque era conhecido já pelos antigos, de muito tempo atrás, talvez uns 300 anos de Cristo também, que o círculo unitário, o comprimento deste segmento daqui até aqui, esse comprimento era um pouco mais que 3, tá? Era 3.14, mas eles descobriram que esse comprimento não era divisível pela unidade. A unidade é isso aqui. Significa que esse número, este comprimento de aqui até aqui, era 3.14.159 e continuavam aparecendo números aqui até o infinito. Eles, nessa época, não tinham o conceito de número irracional, tá? Mas foi um fato chocante para ele descobrir que o comprimento era, que esse comprimento era 3 unidades, onde a unidade é o rádio, daqui até aqui, 3 unidades, 1/10 de uma unidade, 4 centésimos de uma unidade e continuava até o infinito. Então, vamos usar o fato, resumindo, o ângulo em radianos é o comprimento de este arco no círculo unitário. Tá? É importante que estamos trabalhando no círculo unitário. Então, isso vai ser o ângulo
en radianos. Entonces, como esto de aquí hasta aquí mide pi, entonces de aquí hasta aquí es pi sobre 2, pi, 3 pi sobre 2 y 2 pi. ¿Tá? Entonces este ángulo corresponde a tanto a 0 radianos como a 2 pi radianos. Tá? Agora, então, indo nesta direção, os ângulos são positivos. Na direção contrária ao movimento do relógio, são positivos. Tá? Então, este ângulo aqui, de 3 pi sobre 2, também é menos pi sobre 2. Ou seja, a partir daqui, vou andar negativo, menos pi sobre 2. Aquí será menos pi. Entonces este ángulo también será igual a menos pi. Bom, como ángulo, mas no como número. ¿Tá? Como números son diferentes porque uno es positivo y otro es negativo, mas representan el mismo ángulo en un círculo. ¿Tá? Então, se eu avanço aqui, por exemplo, pi, 2pi, eu posso continuar até aqui, 2pi más pi sobre 2. ¿Tá? Então, dessa forma, ângulos aqui vão andar na reta toda. Eu vou andar com ângulos na reta toda. Só que é claro que como ângulo eu estou repetindo os ângulos anteriores, tá? Ou seja, quando eu chego aqui, até aqui, cheguei a pi. Dou 2 voltas. Quer dizer, eu posso dar uma volta inteira e continuar com o ângulo. Tá? Isso significa na reta, ir avançando, 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 avançando. E esses são ângulos. Tá? Então, o ângulo, na verdade, passa a ser um número real. Passa a ser um número real. Pode ser um número real positivo se eu ando para lá. Ou um número real negativo se eu ando para cá. Eu posso dar quantas voltas eu quiser e isso vai se estender como um número real para o eixo negativo. Bom, então, o que acontece é que se estamos trabalhando num círculo que não é um círculo unitário, vamos supor que é um círculo de raio R. Então, nesse caso, o ângulo vai ser de uma forma diferente. O que eu vou fazer é, vou medir, para determinar quanto vale este ângulo como número em radianos, vou medir esta distância e dividi-la pelo raio. Tá? Isso me dá o ângulo em radianos. Então, claro que quando o raio é 1, o ângulo é a distância. Tá? Quando o raio é 1, o ângulo é a própria distância. Isso também às vezes é usado para dizer que, que a distância é rθ. Então significa que se eu já tenho, eu já sei quanto é r, vou fazer aqui, já sei quanto é o raio neste círculo e sei quanto é o ângulo em radianos, então esta distância é r vezes θ. Tá? Por exemplo, vou fazer aqui rapidamente. Se aqui tem um círculo de raio 5. Não. Um círculo de raio 5. Quanto mede este arco? Então, vamos supor que aí seja pi sobre 2. Então, o ângulo θ é pi sobre 2. Tá? O ângulo θ é pi sobre 2. Então, no arco, este arco x será rθ. Ou seja, 5 vezes pi sobre 2. Tá? 2.5 vezes pi. Pi é mais ou menos 3,14. Tá? Isso dá um número. E esse número é essa distância vermelha aqui. Tá? Em um círculo de raio 5. Então, é usado, se eu conheço o ângulo θ em radianos, eu sei a distância sobre o círculo. Tá? Então, outro detalhe importante aqui para lembrar é que eu posso ter em um círculo de raio R, posso ter uma fatia tal que esta distância também é R.
tá? Então, o ângulo θ aqui vai ser R sobre R, porque o ângulo é a distância dividida pelo raio, ou seja, 1. Esse é um ângulo de 1 radiano. Um radiano é aproximadamente 57 graus. Dos graus que consideramos antes, tá? Então, un radiano estará como por aquí. Un ángulo de un radiano es por aquí. ¿Tá? Porque aquí es 60. Un radiano es todo eso aquí. Eso de aquí, ese comprimento aquí es exactamente 1, porque este era un círculo unitario. Digamos, si este era un círculo unitario, este comprimento es 1. Tá? Bom, então, isso sobre radianos, que é uma coisa importante. Então, o ângulo passa a ser um número. Tá? Eu costumo pensar melhor no círculo unitário, para não complicar com o raio, para não ter que dividir pelo raio. Tá? Então, o ângulo passa a ser um número. Então, no sentido contrário ao relógio, o número aumenta positivamente. Tá? E no sentido do relógio, o número aumenta negativamente. Bom, agora voltamos ao círculo unitário. O que é o cosseno e o seno? Então, temos que estar no círculo unitário. Tá? Isso é importante. Bom, com esta definição. Então, cosseno e seno é o seguinte. Tomamos um ponto. A medida que esse ponto, vamos fazer esse ponto rodar aqui no círculo unitário. Então, a medida que esse ponto avança, este ângulo θ avança como um número. Esse ponto tem duas coordenadas, x e y. Tá? A coordenada x desse ponto é o cosseno desse ângulo. E a coordenada y desse ponto é o seno. Então, a medida que este ponto avança, as coordenadas x e y modificam. Tá? Então, se este ponto avança aqui, por exemplo, o seno, que é a altura, vai subir, descer, subir, descer. O seno vai fazer isso aqui. E o cosseno, se estamos aqui, o cosseno começa baixando, toca aqui e volta, a medida que este ponto avança aqui. Isso vai tornar as funções seno e cosseno periódicas. Então, elas vão se repetir para sempre. Então, é bom lembrar que a equação do círculo de raio 1 diz que x quadrado mais y quadrado tem que ser 1 para todo elemento. Se x e y, se o ponto x e y está no círculo, onde quer que estiver esse ponto x e y, vou chamar este ponto de Q. Se esse ponto está no círculo, então necessariamente x ao quadrado mais y quadrado é 1. Tá? Mas como x no círculo unitário, o x desse ponto era o cosseno, e o y desse ponto é o seno, então cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado sempre dá 1. Essa é uma identidade fundamental. Tá? Que o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado sempre dará 1. Do mesmo ângulo θ. Tá? Não de ângulos diferentes aqui. θ aqui, do mesmo ângulo. E usualmente se escreve desta forma. Se escreve, esta notação significa fazer o cosseno de θ primeiro e depois elevar ao quadrado. Tá? Esta notação aqui. Que é diferente disto aqui. Tá? É bom lembrar que isto é diferente. Aqui, neste caso, primeiro, neste caso aqui, primeiro pego θ, elevo ao quadrado, me dá outro número e tomo um cosseno. Isso é diferente disto. Este símbolo se usa para indicar, primeiro calcula o cosseno do ângulo e depois se eleva ao quadrado. Tá? São duas coisas diferentes. Mas recapitulando, então temos esta identidade fundamental. Cosseno quadrado mais seno quadrado sempre é 1. Tá bom? Bom, isso no círculo unitário. Mas se tivermos um círculo de raio R, como calculamos o cosseno e o seno? Tá? Então, vamos escrever aqui num pedacinho. Então, nesse caso, este ponto, o círculo é de raio R. E então, vamos dizer que o cosseno de θ, escrever com este aqui,
o coseno de teta vai ser a coordenada x desse ponto dividida pelo raio. Quando o raio era 1, aí era a coordenada x, tá? E o seno de teta vai ser a coordenada y desse ponto dividido pelo raio E, tá? Então podemos calcular seno e cosseno no círculo unitário, no círculo não unitário, no círculo de raio R. Esse R pode ser menor que 1 ou maior que 1. Vamos supor que não é 1. Então, se calcula o seno cosseno seguindo essas fórmulas aqui, tá? E também o ângulo θ da mesma forma. O ângulo θ aqui, como vimos anteriormente, o ângulo θ é a distância sobre o arco dividido pelo raio, tá? Onde A é essa distância. Tá bom? Bom, um detalhe simples aqui que eu vou fazer é o que acontece. Esta, na verdade, esta reta que eu considerei aqui é a reta onde y é igual a x. Esses são os pontos do plano cartesiano, onde a coordenada x e a coordenada y são sempre iguais. Tá? É um caso particular. Tá? Vamos fazer uma coisa, vamos calcular o cosseno e seno deste ângulo. Este ângulo onde esta linha aqui é a bissetriz deste ângulo aqui. Este ângulo de 90, este ângulo é de 45 graus. Tá? Ou seja, aqui temos, vamos colocá-lo por aqui o θ é de π sobre 4, que corresponde a 45 graus. Tá? Como calculamos o cosseno e o seno desse ponto? Bom, o que sabemos deste ponto é que, como esse ponto está sobre a reta x igual a y, esse ponto tem coordenadas x, x, porque ambos são iguais. X, x. Tá? E esse ponto está no círculo. Esse ponto pertence ao círculo de raio 1, de raio R, perdão. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado mais são iguais, porque está sobre essa reta, isso dá r quadrado. É a equação do círculo, x ao quadrado mais y ao quadrado dá r quadrado, em um círculo. Mas, neste caso, este ponto aqui está nesta reta x igual a y. Então, o ponto tem as duas coordenadas iguais. Então, aqui eu tenho que 2x ao quadrado é igual a r quadrado. Certo? Vou colocar uma implicação aqui. Isto implica que x ao quadrado é r ao quadrado sobre 2. Tá? Então, tenho que x é mais ou menos a raiz de r sobre a raiz de 2. Perdão, r sobre a raiz de 2. Mais ou menos r sobre a raiz de 2. Tá? Então, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2, x é mais ou menos... Mas, na verdade, aqui, como temos que x é positivo nesse ângulo, então é a raiz positiva. Então, vou tomar a raiz positiva, tá? Então, não vamos ter a raiz negativa aqui. Então, isso me dá, vou escreverlo por aqui, isso me dá que x é, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2, é r por raiz de 2 sobre 2. Se eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 2, tá? Isto é r por raiz de 2 sobre raiz de 2 por raiz de 2. Tá bom? Isso é x. E o cosseno desse ângulo, mas esse ângulo era π sobre 4. É x sobre r. Me dá raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, isso me dá que este ângulo, quando este ângulo é de 45 graus, ou π sobre 4, o cosseno é raiz de 2 sobre 2. Tá? Por esta fórmula. O cosseno é raiz de 2 sobre 2 e o seno também é raiz de 2 sobre 2. Esse é um ponto onde ambas coordenadas são raiz de 2 sobre 2. Aqui vai estar raiz de 2 sobre 2 e aqui vai estar raiz de 2 sobre 2.
E se vocês fazem a conta, este al cuadrado más este al cuadrado, perdón, perdón, bueno, perdón, este punto no, esto aquí no es raíz de 2 sobre 2, esto es r veces raíz de 2 sobre 2, y esto es r veces raíz de 2 sobre 2, ¿tá? Entonces, este al cuadrado más este al cuadrado da r cuadrado. Y el coseno es este dividido por r, que da raíz de 2 sobre 2. Y el seno es este dividido por r, que da raíz de 2 sobre 2, ¿tá? Entonces, existen maneras de calcular coseno y seno de algunos ángulos particulares, ¿tá? Y esos ángulos voy a colocar aquí en destaque. Entonces, no tienen que memorizar esto, mas às vezes esses poucos ângulos aqui é bom. Eu aprendi a memorizá-los e ajuda em algumas continhas, tá? Então, o que nós temos é que este pi sextos é 30 graus, tá? Porque pi era 180. Então, por uma regra do 3, 30 é pi sobre 6. Tá? É a sexta parte de pi. Então, este cara aqui, este é o círculo unitário agora, tá? Este é o círculo de raio 1, onde eu prefiro fazer seno e cosseno porque não tem que dividir pelo raio. Então, neste cara, este ponto tem coordenadas raio de 3 sobre 2 e 1 meio. Então, pi sobre 6, o cosseno é raio de 3 sobre 2 e o seno é 1 meio. Tá? E assim está pi quartos, pi tercios é 60 graus. Esses dois são simétricos. Então, este é simétrico com este, tá? Então, o cosseno dá raiz de 3 sobre 2 aqui. E aqui o seno que dá raiz de 3 sobre 2, tá? Observen que isso está mal feito, porque este ponto deveria estar... Esta altura aqui é 1 meio. Esta altura deveria estar na metade desse aqui. Deveria estar por aqui, que é a metade. Então, na verdade, aqui deveria ser 30 graus. Tá? Mas, bom, a ideia fica a ideia, tá? Bom, o fato é que existe uma tabelinha pequena com alguns cossenos e senos que é bom saber de memória, tá? Agora, por exemplo, o cosseno de pi sobre 2, deste ângulo aqui, o cosseno é 0, porque é a coordenada x. E o seno de pi sobre 2 é 1, porque é a coordenada y, tá? Aqui no círculo unitário. Bom, então vamos voltar para o apêndice D do livro, que fala sobre a funções trigonométricas, e voltar para o segundo grau, onde cosseno e seno foram definidos com um triângulo, tá? Então, num triângulo retângulo aqui, esta vai ser a hipotenusa, que é o lado oposto ao lado reto. Este é o lado adyacente e este é o lado oposto. Então, normalmente se dava o seno como lado oposto sobre a hipotenusa e o cosseno como lado adyacente sobre a hipotenusa e a tangente lado oposto sobre o lado adyacente. Tá bom? Mas isso é num triângulo. Mas esta representação, esta definição de seno e cosseno no triângulo, ela não se adapta muito bem a ângulos maiores que 90 graus e a ângulos negativos. Porque como seria um ângulo negativo neste triângulo? Bom, então o que fazemos? Bom, em geral, vamos trabalhar sempre no plano cartesiano. Então, dado um ângulo, este ângulo aqui, θ, não sei quanto é esse ângulo, mas vamos supor que sabemos. E então, eu tomo essa reta aqui, tomo qualquer ponto nessa reta, xy, e tomo esta distância aqui como r. Tá? É como se eu estivesse traçando um círculo gigantesco aqui em torno desse ponto. Tá? Então, o raio é r aqui. E então, nesse triângulo aqui gigantesco, o seno é a coordenada y sobre r e o cosseno a coordenada x sobre r e a tangente é y sobre x. Então, a tangente aqui, a tangente deste ângulo vai ser altura sobre base.
Tá? Observen que aqui, por exemplo, para este ângulo, o cosseno é negativo. Porque o cosseno a coordenada x desse ponto é negativo. Tá? Então, podemos encontrar, sempre pensar que o cosseno e seno estão definidos em um círculo. Agora, este ângulo aqui, se ele está em radianos, então significa que eu estou traçando um círculo de raio 1, aqui pequenininho. Tá? Um círculo de raio 1. Então, este ponto é o ponto 1, 0. Tá? E raio 1 significa, então, que o ângulo aqui é esta distância nesse círculo unitário. Esta distância. Tá bom? Mas cosseno e seno podem ser definidos, usualmente definidos dessa forma, que está definido aqui na tabela, tá? O y deste ponto sobre o r, sobre o raio desse círculo. Agora, usualmente, fazemos o contrário. Dado um ponto aqui P, com coordenadas x, y, perdão, dado um ponto P em um círculo de raio R, dado esse ponto, e dado esse ângulo, suponha que eu sei quanto é esse ângulo é 0.35, ¿sí? Significa uma distância de 0.35. Aqui vai ser mais realmente. Vai ser 2.27, digamos, este ângulo. Então, usamos o contrário. Usamos, dado que conhecemos o R e o ângulo, conhecemos o X e o Y através destas fórmulas, tá? Que são as mesmas fórmulas que já vimos acima, mas aqui passando o R para lá, tá? Então, se eu conheço o raio e o ângulo, eu conheço o X e o Y desse ponto. Tá bom? É isso que usualmente se faz. Eu conheço a coordenada x e a coordenada y desse ponto. Bom, como nós vimos, o seno de x é o ângulo aqui. Então, o seno de x é a coordenada, enquanto o ponto circula no círculo unitário, a coordenada y sobe, desce, sobe, desce. Isso me dá que enquanto x avança, o seno sobe, desce, tá bom? Então, o seno de 0 é 0. Seno, este é o gráfico de seno, tá? Gráfico de seno. Seno de 0 é 0. Por quê? Porque aqui o ângulo está 0, este ponto aqui. Aqui o ângulo é 0. E a coordenada y deste ponto é 0. Já o cosseno de 0 é 1. Porque este ponto tem coordenada x1 no círculo unitário. Então, nós temos que o seno de 0 é 0. E o seno de pi volta a ser 0 e o seno de pi sobre meios, o seno de pi sobre 2 é 1. Seno de pi sobre 2 é 1. Tá bom? Bom, e o gráfico do cosseno é muito parecido, só que aqui no cosseno, o cosseno de 0 é 1. Cosseno de 0 é 1. E o cosseno de pi sobre 2 é 0. E o cosseno de pi é menos 1. Tá? Então, nós temos aqui que o cosseno... Perdão, vou apagar isso aqui. O cosseno do ângulo pi é menos 1, que é esta informação aqui. Cosseno do ângulo pi é menos 1. Isso é claro no gráfico aqui, porque quando eu fui até aqui, a coordenada x passou a ser menos 1. E a coordenada y 0. Tá bom? Então não tem muito mistério. Tem algumas identidades fundamentais, algumas coisas fundamentais. É que o seno de qualquer ângulo sempre está entre menos 1 e 1. Porque o seno é a altura. Né? A coordenada y, não a altura, mas a coordenada y. A coordenada y nunca passa de 1 para cima e nunca passa de menos 1 para baixo. Porque está capturada no círculo unitário. E a mesma coisa vale para o cosseno. Tá? Que é a coordenada x. Então, isso nos leva a que o valor absoluto do seno sempre é menor ou igual que 1. Tá? Se eu tomo
esse seno, como tomando o valor absoluto, esse número positivo vai ser menor que 1. E a mesma coisa vale para o cosseno. Tá? A outra coisa é que essas duas funções são periódicas. Então, estas funções são periódicas. Significa que elas têm um período no qual elas se repetem. E o período é 2π. Tá? Então, tem acento. Isso é o período de 2π. Por quê? Porque, observem aqui, a função fez isto e depois ela repete. Isso tem comprimento. Perdão, aqui temos uma distância de 2π. 2π é aproximadamente 6,28 unidades. Tá bom? Então, ele repete eternamente, este pedacinho se repete. O sea, si aquí yo tengo un ángulo θ, aquí, y si aquí voy a tener un ángulo, este ángulo va a ser θ más 2π. Mas si ustedes observan, en este punto altura igual que esta. Tá, mas tomando a ideia só, tá? Então, o seno de este ángulo e o seno de este igual. É o que significa esta expressão aqui. Que essas funções são periódicas. Tá? E sobre a tangente temos este gráfico. A tangente é y sobre x. Tá? No círculo unitário. Temos um círculo unitário. Aqui temos um ângulo. Então, este ponto tem duas coordenadas aqui. E este ângulo vai ser θ, que vai ser a distância no círculo. Então, a tangente de θ é este cociente. Então, observen que, às vezes, quando me aproximo de este lado aqui, o x fica muito próximo de zero. Tá? A coordenada x desse ponto vai para zero. E toda a fração vai para infinito. E o que acontece aqui em π sobre 2. A fração vai para infinito porque o denominador x está ficando muito pequeno. Tá? A tangente tem o que chamamos de descontinuidades. E a tangente vai ser seno sobre cosseno ou x sobre y, tá? E a tangente tem período, o período π. O período da tangente vai ser π. Tá? Ou seja, a cada π a tangente se repete. Como vocês podem ver no gráfico, o gráfico está se repetindo a cada π. Tá? Porque esta distância aqui é π. E esta distância aqui é π. E a tangente se repete a cada π. Tá? Bom, isso foi um resumo muito rápido sobre funções trigonométricas e coisas que vocês devem saber, tá? Nesta parte. Então, as funções trigonométricas são muito usadas porque aparecem em todos os problemas que envolvem ângulo. Você vai ter que usar seno, cosseno ou tangente para encontrar coisas, tá? Principalmente por estas fórmulas que vimos aqui, que dado o ângulo θ e o raio R, eu consigo achar a coordenada x do ponto e a coordenada y do ponto. Tá bom? Então, então deixo vocês para estudarem o apêndice D do livro de Stewart, né? E vamos falar então no próximo sobre a função exponencial e logaritmo, também igual, de forma muito rápida. Ok?